Afinal de contas, uma pessoa com TDAH pode e deve ser pai? A pergunta que muita gente não quer fazer e não quer discutir. Mas vamos lá, existe uma resposta um tanto quanto óbvia, ok? A resposta óbvia é que se você tem condições fisiológicas de ser pai, naturalmente você pode ser pai. Isso não quer dizer que você vai ser um bom pai. E daí a gente tem algumas nuances que a gente precisa sim discutir. Porque na prática, isso não é simplesmente uma questão associada ao que os outros enxergam, mas muito mais a como nós enxergamos essa condição como um todo. Essa condição ela é enxergada como: será que eu terei condições de ser um bom pai? Ou será que eu simplesmente vou frustrar aquelas pessoas que eu mais amo? E sim, isso exige algum cuidado, isso exige alguma expectativa, alguma perspectiva positiva. Então vamos lá. Afinal de contas, a gente tem aquelas características que a gente já conhece. As pessoas com TDAH são pessoas que são instáveis demais, são pessoas que acabam tendo uma série de limitações que exige algum cuidado. Sim, obviamente que isso faz parte da nossa característica, isso precisa ser alvo de preocupação, sem sombra de dúvidas, mas vamos endereçar isso com um pouco de atenção e um pouco de cuidado, ok? Para a gente não correr risco de acabar tendo limitações em função de preconceitos que nós estabelecemos em relação a nós. Antes de mais nada, vale a pena entender que esse medo ele é um tanto quanto esperado, ele é um tanto quanto natural, ele faz parte do nosso dia a dia e a gente sim tem que lidar com ele, porque na prática a gente sabe que a gente tem as nossas limitações. E então, nós somos pessoas com essas limitações tão latentes, nós somos diferentes da maioria e afinal de contas isso nos torna pais piores? A resposta é não necessariamente. O que geralmente torna uma pessoa um pai pior não tem tanto a ver necessariamente com o TDAH, mas sim com relação a uma série de elementos que fazem parte do dia a dia dessa pessoa, assim como fazem parte do dia a dia de outras pessoas. E aqui nós temos algumas características que nós precisamos levar em consideração. Nós somos pessoas afetivas, somos pessoas emotivas. Por sermos afetivos e emotivos, nós precisamos saber, sim, lidar com essas características para que nós tenhamos condições, sem sombra de dúvida, de lidar com os nossos filhos. Existem uma série de desafios associados aos nossos filhos que simplesmente nós não temos condições de lidar de forma um tanto quanto simples. E isso não é porque nós temos TDAH, é porque crianças são desafiadoras por natureza. As coisas são assim, ok? E na prática, é importante nós termos clareza de que os desafios eles podem ou não ser maiores para nós, mas nós temos condições plenas de lidar com esses desafios, ok? Uma coisa é a gente falar, ok, nós temos um perfil mais desorganizado. E sim, obviamente, nós temos um perfil mais desorganizado. Isso implica que nós temos limitações que nós não temos condições de transpor? Não necessariamente. Isso implica simplesmente que nós precisamos de alguns mecanismos para lidar com essa questão toda associada à nossa desorganização. Então, se eu sou uma pessoa que não tem muitas condições de lidar com uma série de tarefas de forma direta, de forma simples, de forma fluida, assim como diversas outras pessoas, isso implica que eu preciso necessariamente de ferramentas para lidar com isso. Então, uma agenda, por exemplo, ela vai cair muito bem para a maioria das pessoas que têm TDAH. Ao contrário das pessoas que são neurotípicas, na prática, nós precisamos saber lidar com as nossas limitações, seja para nós, seja para outras pessoas. Isso não implica necessariamente que nós seremos pais ruins. Isso implica simplesmente que nós precisamos saber lidar com essa situação. O meu segundo filho nasceu há cerca de um mês e meio atrás, então ele apresenta uma série de desafios que o meu filho mais velho, por exemplo, não apresentou. Ele é uma criança que chora mais, ele é uma criança que exige mais, ele é uma criança que é diferente do meu primeiro filho. Então tenho 2 experiências aqui, 2 experiências muito interessantes que eu posso apresentar para vocês, e cada uma é uma experiência única. Eu tenho um filho que é o mais novo, que chora bastante, que demanda bastante, que exige bastante cuidado, sem sombra de dúvidas. Esse filho tem muito provavelmente uma característica muito mais voltada à atenção ao mundo de forma muito mais enfática, ok? De forma muito mais significativa. Esse segundo filho
ele exige uma grande preocupação por parte minha e da minha esposa em saber lidar com essa situação inteira, porque na prática acaba que ele sente muito mais o mundo do que o meu primeiro filho. Esse segundo filho, ele exige muito mais de mim e da minha esposa do que o meu primeiro no sentido de atenção, tendo em vista que ele está sempre irritado, ele está sempre incomodado. Isso pode muitas vezes ser característica de desafios associados a doenças, a sofrimentos reais, mas também pode ser um desafio associado ao fato de que ele é uma criança que sente muito mais do que o meu primeiro filho. E sentir muito mais geralmente faz com que as crianças acabem tendo desafios um tanto quanto significativos, porque na prática tudo dói mais, tudo incomoda mais, e o choro acaba sendo a maneira como essa criança vai se manifestar. Se eu sou uma pessoa desorganizada, se eu sou uma pessoa que não consegue lidar tão bem com essa situação, eu posso acabar ficando muito frustrado. Isso pode parecer muito desastroso, porque na prática o meu filho ele não me atende, ele não me enxerga como um indivíduo, como um pai que tem condições de trazer tranquilidade para aquilo que está gerando sofrimento para ele. E isso exige muita atenção. Nós podemos olhar para essa situação e nós podemos ter dificuldade de lidar com tudo isso, achando que isso vem do TDAH, mas não necessariamente. Isso tem muito a ver simplesmente com o fato de que ele é uma criança sensível que exige atenção. Isso é assim para mim e isso é assim para outras pessoas, como os meus vizinhos, que também têm um filho desafiador, independentemente de ter ou não ter TDAH. O que acontece na prática é que nós com TDAH somos mais impulsivos, isso nós já sabemos, e obviamente que quando a gente tem um filho, nós não podemos simplesmente fazer as coisas do nosso jeito. Muitas vezes a gente vai ter que fazer do jeito da criança. Se a gente não fizer do jeito da criança, a criança ela vai começar a desenvolver uma série de características difíceis de lidar. Então, por exemplo, uma coisa que nós fizemos bastante com o nosso primeiro filho é a questão da rotina. Nós criamos uma rotina muito fixa com relação ao nosso filho mais velho. E eu me lembro muito claramente de diversas pessoas virando para mim e falando: "Não, Cristiano, deixe seu filho ficar aqui mais um pouco, deixa ele brincar mais um pouco, não precisa te colocar ele para dormir agora. Olha como é que ele está chorando". E isso é uma coisa que para mim sempre me incomodou bastante ouvir as pessoas dizerem isso, porque na prática, se eu não coloco meu filho para dormir no horário certo, se eu não tenho uma boa rotina de sono com esse meu filho, o que acontece é que ele simplesmente começa a ficar muito difícil de lidar. A rotina para crianças pequenas, ela é muito determinante. E nós, pessoas com TDAH, se nós não temos boas rotinas na nossa vida, acaba que a gente dificulta muito a vida dos nossos filhos, porque eles simplesmente começam a ficar perdidos. E ficando perdidos, eles acabam tendo muitos desafios que não são tão positivos assim para eles. É importante nós termos clareza que nós precisamos saber apoiar os nossos filhos. E uma coisa que eu sempre falo com as pessoas: se você escolhe ter um filho, tenha clareza de que na prática você terá que abdicar de diversas coisas da sua vida. A sua vida, em certa medida, ela não é mais sua. E isso faz parte de ter filhos, isso faz parte de ser responsável por uma outra vida. Se você decide que você irá colocar o seu filho como segundo plano nos seus desejos, talvez você tenha que repensar essa questão toda de ser pai. Porque na prática, o seu filho ele se torna, sim, uma prioridade muito significativa no seu dia a dia. Não basta você simplesmente sentir, entre aspas, amor pelo seu filho. Isso é ótimo, é excelente, o amor realmente vai determinar muita coisa, mas se nós temos em nossa vida uma perspectiva de que o meu filho está me cerceando e eu estou muito frustrado, talvez nós devamos repensar se de fato o que nós estamos sentindo é amor pelo nosso filho ou por um ideal de filho que nós gostaríamos de ter. Então, os nossos filhos, eles acabam tendo uma série de desafios que nós precisamos ajudá-los a superar, e se nós pensarmos apenas com a nossa cabeça, com o nosso objetivo, com os nossos hiperfocos, na prática nós teremos muitos desafios. Porque, vejam bem, aqui nós temos uma criança. Essa criança não sabe lidar com o mundo. Lidar com o mundo é desafiador para qualquer criança pequena. E por esse motivo,
nós precisamos conduzi-la a entender o mundo da maneira mais positiva possível. Conduzir nosso filho a enxergar o mundo de maneira positiva tem muito a ver com saber conduzi-lo para uma perspectiva de que o mundo possui restrições às quais nós precisamos fazer frente. Essas restrições, elas precisam ser ensinadas não de uma forma racional, elas precisam ser ensinadas para o sistema 1 do nosso filho. E assim como eu já falei com vocês, o nosso sistema 1, ele não aprende por lógica. Filho, é óbvio que você não pode fazer isso dessa maneira. Vocês precisam mostrar para ele, por meio de incentivos, de tratativas um pouco menos racionalizadas, que existem coisas boas, existem coisas ruins com resultados ruins. E os nossos filhos precisam saber lidar com essa situação e, naturalmente, eles não vão saber lidar simplesmente de forma racional, especialmente nessa fase tão jovem. Nessa fase jovem, eles tendem a lidar muito mais com as coisas de uma forma emotiva, especialmente até aí os 6, 7 anos, que eles ainda estão aprendendo a lidar com diversas coisas dessa natureza. Aqui temos uma questão importante. Os nossos filhos, eles irão exigir de nós posturas mais bem estruturadas para que eles desenvolvam naturezas mais bem estruturadas. E como pessoas com TDAH, obviamente que esse não é o nosso forte. Nós precisamos estar preparados para esse tipo de desafio. Eu vejo muita gente que está preocupada em não ter filhos para evitar que existam desafios financeiros aos quais eles não conseguirão dar conta, mas na prática, geralmente eu acredito que as pessoas falham, entre aspas, como pais, muito mais em função de terem restrições do ponto de vista psicológico do que do ponto de vista financeiro. O ponto de vista financeiro, ele sim vai gerar muito mais desgaste psicológico para os nossos filhos e para nós, mas se nós soubermos lidar com os nossos desafios financeiros de uma forma positiva, de uma forma adequada, naturalmente isso tende a não ser o maior problema. O maior problema que eu vejo geralmente é as pessoas querendo lidar com os filhos como se simplesmente resolver todos os desafios financeiros fosse suficiente para lidar com a situação da vida do nosso filho. Os nossos filhos, especialmente até os 6 anos, eles dão muito mais importância para a nossa estabilidade emocional do que necessariamente para a nossa estabilidade financeira. Os nossos filhos, eles gostam muito mais de brincar com caixas de papelão do que necessariamente com brinquedos caros. E eu vejo muitas pessoas dando aqueles presentes de 200, 300, R$ 400 para uma criança pequena, e assim, a criança pequena não liga, ela simplesmente não liga. Isso não faz nenhuma diferença para ela. Então tenham sempre atenção com relação a isso. Os nossos filhos, eles querem de nós frequentemente amor. Eles não querem de nós dinheiro, presentes caros, eles querem que a gente dê atenção para eles querem que a gente esteja com eles, que a gente faça coisas que eles gostam de fazer. Se nós não temos muita capacidade de lidar com os nossos filhos com uma emoção mais adequada, aí sim a gente costuma ter problemas para lidar com essa situação como um todo. E aqui nós temos um detalhe que eu acho que vale a pena reforçar. Existem desafios em ser um pai com TDAH, obviamente, não existe muita discussão com relação a isso, mas também existem pontos positivos. Existem pontos positivos associados ao fato de que nós entendemos o que é ter TDAH. E se nós entendemos o que é ter TDAH de uma forma negativa, então nós fomos rechaçados ao longo de toda a vida, nós provavelmente iremos passar uma perspectiva muito negativa para o nosso filho caso ele venha a ter essa divergência, essa neurodivergência. E então é necessário ter um pouco de atenção com relação a essa situação, porque se nós não conseguimos nos aceitar como pessoas com TDAH, dificilmente nós iremos aceitar nosso filho que também tem TDAH. E usualmente os filhos acabam tendo 27% de chance de ter TDAH se os pais têm TDAH. Então isso sempre é um ponto de atenção, isso sempre é um ponto de cuidado que nós precisamos trabalhar. Por outro lado, se nós temos clareza com relação à questão do nosso filho, ok, ele é uma criança que tem TDAH, ele tem essas características sim, isso faz parte da vida dele, e nós precisamos saber lidar com isso. Se isso é claro para nós, nós conseguimos
trazer muito mais paz para os nossos filhos, porque nós entendemos, nós sabemos qual a dificuldade deles. Além disso, o TDAH ele traz um nível maior de criatividade para lidar com as situações. E crianças, de forma geral, elas exigem essa criatividade. Se nós quisermos brincar com o nosso filho de xadrez, por exemplo, ele ainda não tem repertório suficiente para entender aquela atividade um tanto quanto racional, um tanto quanto diretiva, mas se nós soubermos brincar com os nossos filhos de uma forma um pouco mais lúdica, naturalmente nós temos plenas condições de trazer muita qualidade para a vida dos nossos filhos, tendo eles ou não TDAH. É muito usual que pais que não têm TDAH acabem tentando agir com seus filhos como se eles fossem mini adultos, e ao tentar fazer isso, eles restringem a capacidade de desenvolvimento dos seus filhos a um espectro específico, a um espectro muito mais associado à vida adulta e às restrições que são exigidas diante da realidade adulta, do que necessariamente a vida infantil. É plenamente conhecido e sabido que crianças elas precisam de atividades muito mais lúdicas do que os adultos. Os adultos, eles conseguem lidar com a vida de uma forma mais lógica, apesar de, obviamente, muitos deles necessariamente terem, obviamente, ganhos possíveis associados a essa questão de ter aí uma característica muito mais voltada para essa questão do lúdico. Quando os adultos eles acabam se voltando apenas para a vida prática, eles acabam tendo uma série de problemas e muitas vezes ignoram o fato de que esses problemas existem porque a sua vida, do ponto de vista racional, está muito bem resolvida. Mas para as crianças isso é um tanto quanto mais desafiador e nós precisamos ter atenção com relação a essa situação para que os nossos filhos não acabem perdidos, em todo meio a toda essa questão de racionalidade que faz todo sentido para adultos, mas não para crianças. Então, sim, você pode ser um pai e você pode ser um bom pai, desde que naturalmente você tenha clareza de que ser um bom pai não é ser um pai como todo mundo é. Até porque, olhando friamente para toda essa situação, a maioria dos pais são pais que poderiam se esforçar mais pelos seus filhos, poderiam trazer mais qualidade para os seus filhos. Existem sim os bons pais, esses bons pais eles precisam ser louvados, mas ao mesmo tempo é necessária certa atenção para garantir que isso tudo funcione bem. Então seja um bom pai do seu jeito, um pai presente, um pai amoroso, um pai que trata seu filho como uma criança e não como um adulto, e eu tenho certeza que existirá bastante sucesso no seu caminho como pai.